Olá, eu sou Lucy Silveira, falo do Rio de Janeiro, Brasil, e esta é a Oficina de Cura Interior, semana 4, Você e seus pais, primeira parte. Nossos pais foram as pessoas que mais influenciaram nossas vidas. Quando éramos bebês e ainda não saíamos de casa, nosso contato era somente com nossos pais e talvez a babá ou a vovó e o vovô. Mas a influência de nossos pais era preponderante, pois mesmo sem dominarmos as palavras, sentíamos perfeitamente quem estava no comando. Bebês pequenos têm dentro deles um pequeno professor. Pequeno professor é um termo da análise transacional. Podemos chamar então de intuição, pequeno professor ou intuição. A intuição do bebê é muito mais aguçada que a dos adultos. A influência de nossos pais foi tanta que não só aprendemos a falar com eles, como adquirimos seu sotaque. Mais tarde, na adolescência, talvez mudemos nosso sotaque e adquirimos gírias comuns ao nosso grupo de amigos com o sotaque deles. Até como adultos, se nos mudamos de cidade, podemos mudar. Se nos mudamos de cidade, podemos mudar o sotaque, indicando que a cultura local nos influencia. Todos gostam de observar como os filhos se parecem fisicamente com os pais. Como quando vemos um bebê, um dos comentários mais comuns é: ele é a cara da mãe, ela é a cara do pai. Quando conhecemos o filho de um amigo, logo reparamos se ele se parece com o pai ou com a mãe. Não é apenas fisicamente que nos parecemos com nossos pais. Adquirimos também seus gestos, suas maneiras de ser, suas características de personalidade. Isso é inevitável. Quantas vezes vemos um defeito em nossos pais e nem percebemos que temos a mesma característica negativa? É muito mais fácil percebermos os defeitos dos outros do que os nossos. Normalmente estamos olhando os outros. É difícil de olhar no espelho. A psicanálise chama isso de projeção. Projetamos no outro uma imagem que não queremos ou não podemos ver em nós. Lembro de uma vez em que, ao voltar do trabalho, eu disse para mim mesma: o Edivaldo estava tão agressivo hoje. Pensando melhor, eu vi que quem estava agressivo era eu. Quem estiver agressiva fui eu. E não me percebia. Era mais fácil reclamar do Edivaldo. A criança idealiza seus pais, que são seus heróis. Quando cresce, e na juventude, na adolescência principalmente, muitas vezes se frustra. Ou o adolescente muitas vezes se rebela. No entanto, várias características de seus pais e educadores foram internalizadas. Já somos um quebra-cabeça de partes nossas e partes da cópia que fazemos de nossos pais. Só que nenhuma cópia é melhor ou tão boa quanto o original. Uma citação do Roberto Crema, no seu livro Análise Transacional Centrada na Pessoa e Mais Além. Ele diz: introjetar é trazer as coisas para dentro sem crítica, é engolir sem mastigar. É um mecanismo psicológico de internalização do outro, pelo qual o indivíduo incorpora padrões de pensar, de sentir e atuar exteriores que não são digeridos
permanecendo como corpos estranhos no seu organismo. Roberto Crema. Já dissemos que nenhuma cópia é tão boa quanto o original. Uma mãe perdia a paciência com a filha depois de ser obrigada a repetir a mesma ordem muitas vezes. Com isto, dava ordens de maneira agressiva, em situação que já haviam repetido muitas vezes. A filha veio a repetir as ordens agressivas da mãe, só que em situações que aconteciam pela primeira vez. A mãe notou isto e argumentou com a filha, mas esta continuou a se mostrar agressiva em situações novas. Nossa convivência diária com nossos pais fez com que herdássemos, ou melhor, imitássemos características deles. O problema é que imitamos sem saber seus motivos para tais comportamentos. Um bom exemplo disso foi me dado por uma amiga. Ela me disse: nossos filhos nos imitam, mas eles nos julgam errado. Quando falo com grosso e reclamo com rispidez, é porque ele já me encheu as medidas. Já estou falando pela milésima vez. Por isso, perdi a paciência. Ele fala grosso comigo ainda na primeira vez que fiz algo errado. Vamos aos exercícios de casa desta semana. Eu vou ditar aqui, falando. Primeiro de tudo, nós vamos dedicar toda semana a combater 4 inimigos do coração: medos, temores, insegurança e ansiedade. Todos que puderem, façam isso. E o escudo para combater isto será o Salmo 23. Este é um que todos conhecem. Podem memorizar um versículo como: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. O segundo exercício é listar características dos seus pais, positivas ou negativas. Vai listando tudo que vier à cabeça de característica, vai listando isto, aquilo outro, do pai primeiro, depois da mãe. Depois vai separar. Segunda parte escrita. Separa as características positivas numa folha e as negativas em outra folha. Negativas do pai e da mãe numa folha, positivas do pai e da mãe em outra folha. São 2 folhas. Semana que vem nós vamos fazer alguma coisa sobre isso. Mas já comecem a ver. Algumas dessas características são suas também. Vá assinalando. Veja em que estão parecidos com os pais, tanto nas características negativas quanto nas positivas. Este é o dever de casa da semana.